Auto Esporte está começando. Para aquelas pessoas que já têm o hábito de dirigir o carro de maneira econômica, os benefícios, do turbo são gigantes. Turbos em motores pequenos. Os 20 anos de um esportivo artesanal. Essa é a fábrica mais diferente que eu já vi em toda a minha vida. Tem ainda para-choque trincado. Tem conserto. Só acertar na técnica. Ele deslocou, né? Etanol e desempenho. Por litro, ele tem um rendimento melhor do que a gasolina. Conhece o novo bafômetro? E os estragos da chuva, hein? Um buraco na rua, asfalto levantado. Mas afinal, por que quando chove forte, muitas vezes, o nosso asfalto não aguenta? As imagens impressionaram, mas nada disso acontece de uma hora para outra. A causa pode ser, por exemplo, um vazamento que começou há décadas. Com o tempo, a ineficiência da drenagem foi se agravando. Se foi feito há 30, 40 anos atrás, era uma outra forma de fazer o pavimento. A drenagem tem uma insuficiência grande. Você olha ali que é um pavimento com paralelepípedo embaixo, paralelepípedo é composto de areia embaixo. Então a água vai entrando, vai minando e aí vai tirando essa areia e vai criando uma erosão embaixo. A gente vê também que tem uma água limpa correndo ali. Isso quer dizer o quê? Que essa água ela vem de algum lugar. Podem ser canos de água com corrosão, vazamentos em galerias fluviais. No temporal, a água encontra um caminho para correr e cria o solapamento do asfalto. E o certo seria, ao invés de colocar asfalto em cima do paralelepípedo, escavar tudo, para aí sim saber qual que é a necessidade. Isso, a primeira coisa seria fazer controle tecnológico, o que eu vou colocar de camada. E aí ele vai me dizer também que tipo de drenagem que eu vou fazer. Então não é uma coisa que eu faço aleatória. Eu acho que é assim e faço assim. Nesse outro caso, o asfalto cedeu. O problema tem que ser tratado não é o asfalto. O problema aqui, de novo, é a drenagem. Entendeu? Para que tenha um pavimento. Então, aonde você tiver o problema de água e ele não for contido, não adianta só arrumar local. Se arrumar local e lá na frente tiver com problema, porque você imagine quanto de areia, de terra foi dentro dessa tubulação. E aí, se a gente parar para pensar que esses problemas aparecem principalmente num dia de chuva forte, é porque o sistema de drenagem não dá conta, sobrecarrega aqui embaixo, asfalto cede. Com certeza. Moral da história? Não adianta tapar buraco, colocar asfalto, remendar. Se os problemas de drenagem não forem resolvidos, os riscos continuam. A alta octanagem ajuda no desempenho. E para quem tem carro flex, pode contar com uma mãozinha no etanol. Poucas pessoas sabem que o álcool, o etanol, por exemplo, trabalha numa octanagem maior do que a da gasolina ou energiza mais do que a gasolina. Pelo fato de ele ter uma octanagem melhor, ele consegue trabalhar no que nós chamamos taxa de compressão maior. Então ele consegue comprimir mais o combustível, consegue trabalhar com pressões mais altas, então o rendimento do carro a álcool é melhor. Quando se fala em potência, os próprios manuais dos modelos Flex já indicam as diferenças de acordo com o combustível. Com etanol, é sempre um pouco maior. Por litro, ele tem um rendimento melhor do que a gasolina. Na hora que você mistura o álcool com a gasolina, ele funciona como um antidetonante, então ele aumenta a octanagem. Por outro lado, como tem menos calor, acaba sendo consumido mais rápido pelo motor. Mas nosso assunto é desempenho. Esses equipamentos vão medir o 0 a 100 por hora desse modelo com gasolina de alta octanagem, a comum e o etanol. O Rafael retirou todo o combustível que a gente tinha no tanque e na linha. Agora, a gente vai começar com o etanol. A hora que a gente colocar o combustível no tanque, a gente, mais uma vez, faz a retirada para garantir o quê? Que o combustível que está na linha é aquele que a gente vai testar. E assim, com todos os combustíveis. Não é isso, Rafa? É isso mesmo. Esse modelo é o que tem a menor diferença do mercado entre etanol e gasolina. Só um cavalo. O câmbio automático garante resultado mais próximo. No momento que der 100 km por hora, ele vai zerar o tempo, contando quanto foi o 0 a 100. Cada teste é repetido 4 vezes. A média aumenta a precisão do resultado.
E essa velocidade que mostra aí é a velocidade real, não é a velocidade de velocímetro. Repetiu 10,6. Entra e sai combustível e lá vamos nós. No final, melhor resultado para o etanol. Aí já foi... Aí teve uma surpresa, acabou surgindo uma surpresa pra gente, né? Isso se dá pelo fato da estratégia adotada na construção do motor, Entendi. né? Então há quem pense que eu vou pôr a Premium, o carro sempre vai ser mais rápido. Não necessariamente. Não necessariamente. Depende se é um carro de performance ou se ele foi feito para ser um carro mais econômico, um carro mais para o dia a dia. A gasolina de alta octanagem, ela é melhor para o motor. Só que tem motores que dão pouca diferença com ela e tem motores, veículos super esportivos, né? Se você colocar de baixa octanagem, você pode causar algum dano para o motor. Isso significa que para escolher o combustível, é bom conhecer o motor do seu carro. A configuração do motor precisa ser feita de certa forma que ela aceita esse combustível de uma forma a ter esse aumento de potência ou não. Lógico que quando você colocar o etanol, você vai ter uma vantagem de diminuição de CO2 no mundo, mas em relação à utilização no carro, não muda muito. Talvez, dependendo da geração do carro flex, ele pode apresentar um rendimento melhor com gasolina que com etanol. Os últimos modelos mais recentes, já tem uma taxa de compressão alta. Talvez o álcool seja mais adequado. Daqui a pouco, no Auto Esporte, como cuidar bem das turbinas dos modelos que estão trazendo esses novos motores. Já existe cola para consertar para-choques. Um esportivo artesanal. E para quem beber e dirigir, pode ter um novo bafômetro no caminho. Para-choque rachado e o que parecia consertado. Esteticamente fica bom, só que qualquer encostada que der aqui, o plástico vai trincar de novo, a resina é rígida, então se você dobrar ali vai quebrar. Então tá aqui, né? Voltou, esse é o trincado que a gente tinha recuperado, né? Isso. Descola tudo. Daí a importância de saber a técnica que vai ser utilizada para cada material. Tem que usar a técnica correta para não acontecer isso. Aí é bom ficar bem informado para não pagar duas vezes pelo mesmo serviço. O problema aconteceu porque foi usada fibra de vidro em um plástico maleável. Outras alternativas são mais duradouras. Quando o dano é mais superficial, como esse daqui, geralmente ele custa menos do que a franquia. Não vale a pena acionar um seguro. Vale a pena recorrer a um conserto que pode custar até metade do preço de um para-choque novo. Agora, se o estrago for grande, tem que trocar, até porque o para-choque é um item de segurança. O sobrinho do Luiz fez um estrago na traseira do carro que estava parado na garagem. Não é que eu assustei, eu me incomodei. E para consertar, um jeito bem prático: cola. O produto é novidade. E melhor ainda, com essa técnica, um profissional pode atender em casa. Ela é uma cola de uma qualidade bem alta, entendeu? Ela é bem flexível, justamente para fazer esse trabalho no para-choque que tem essa flexibilidade. Mesmo que o cliente bater novamente no mesmo local, não vai trincar. Tudo começa esquentando o material do para-choque. E a cola vem depois. Por fim, uma luz infravermelha acelera a secagem do produto e pode chegar a 60 graus. Vale mais a pena aqui fazer o conserto do que trocar por um novo? Ah, sim, isso não tem dúvida. Uma peça dessa nova é caríssima. E esse é um carro 99, tudo mais caro. Mas assim, ela é bem parecida até com a questão da massa, né? Da resina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O princípio é o mesmo, né? Ela tem a resina e o catalisador, só que a diferença é justamente essa elasticidade dela mesmo, que as colas comuns do mercado não oferecem, né? Então essa é a diferença dela, ela é muito mais flexível. No final, lixa e pinta como numa funilaria normal. Para-choque trincado, tem conserto. Só não vale a pena arrumar quando tá faltando um pedaço.
deixei estacionado. Quando voltei, tava esse presentinho para mim, a placa toda amassada. Em decorrência da batida, acabou afetando aqui também, ó. Esse pedaço. Pra piorar, o para-choque do Emerson acaba raspando toda hora no chão, o que agravou a trinca na lateral do carro. Foi feita uma pintura, só que o material é inferior, né? E o que acontece é, devido às batidas, valetas, trepidação do para-choque, ele começou a descascar a pintura. Aqui, o Eduardo aplica uma outra técnica, a solda plástica. Nesse caso aqui, a gente usa um material que é o mesmo do para-choque, um polipropileno. Eu aqueço as duas partes, né? Tanto o macarrãozinho de liga quanto o para-choque e faço a solda, que ele funde os dois plásticos. Cola, solda plástica, resina. Dá trabalho, mas resolve. Nós fizemos a recuperação de um para-choque de caminhão de fibra, super rígido. A resina é aplicada na frente e na parte de trás, onde ganha o reforço de uma manta. Para esse material, funciona super bem. 90% dos para-choques trincados, eles têm conserto. Agora tem que olhar bem o material que tem o problema e aí sim definir a técnica que vai deixar ele novinho. Perfeito o serviço. Se não falar nada, ninguém nem sabe. O serviço foi muito bem feito. Fora a economia. Gastou com essa técnica de polipropileno R$800. Como o modelo 2008 é importado, se fosse trocar, o valor ainda teria o peso das taxas de importação. E o Luiz aprovou a cola. 3 horas depois... Muito bom, muito bom. Valeu a pena esperar. Avisa o sobrinho para ele tomar cuidado. Não deixa ele entrar mais na garagem. Resolvi. Olha que lugar! Para você ter ideia, até o prédio foi desenhado pelo Horácio Pagani. Tá vendo aquelas hastes ali? Elas são inspiradas em braços de suspensão dos carros. Aqui tem uma fábrica de esportivos, um museu. O ambiente justifica ser chamado de ateliê. Essa é a fábrica mais diferente que eu já vi em toda a minha vida. Parece até uma praça italiana. A ideia é que o ambiente seja inspirador para os funcionários que montam os carros. São 40 carros por ano com assinatura Pagani. Hoje saem daqui as duas versões do Huyara. O BC Roadster é a mais nova. O Horácio era funcionário da Lamborghini. Esse é um dos modelos que ele desenvolveu. Ele cravou nos anos 90 que a fibra de carbono era o futuro. Ninguém escutou. Foi lá e criou a própria marca. Esse aqui foi o primeiro modelo lançado, o Zonda. Ele é bonito e moderno até hoje. A comemoração começou mês passado no Salão de Genebra. O Zonda C12 ainda é imponente. O modelo foi produzido até 2011. Depois, seguiu com edições especiais feitas por encomenda. Até no interior, esses carros fogem do padrão. Olha só esse câmbio. Ele é todo vazado, dá para ver até o mecanismo funcionando. E aqui no painel parece umas teclas de flauta. Cada hora que você olha, você vê alguma coisa diferente. Olha a chave. Você coloca aqui no meio, ó. Para atender fãs e colecionadores, a fábrica criou até um serviço de restauração especializado no Zonda. A engenharia do motor é feita pela MG, mas ele faz questão de imprimir o design da marca, transformando todas as peças em obra de arte. Rapidinho, o Auto Sport mostra por que os motores turbos de baixa litragem são uma boa ideia. Beber e dirigir pode deixar você assim. O Auto Sport já volta. Cada vez mais modelos com turbo chegam ao mercado e agradam porque geram economia de combustível e com boas respostas do motor. Como o turbo já te entrega muito em baixíssimas rotações, e eu tô só uma casquinha no acelerador. Sempre uma marcha alta, tento fazer com que o RPM trabalhe sempre em torno de 1.500, no máximo 2.000 RPM. Vou ganhar uma subida agora, ó. Dei um pouquinho de acelerador, ó, perto de 2.000,
E não mais do que isso. Olha como ele tem força em quarta marcha, ó, para subir. E você quase não ouve, ó, o ronco do motor. Está conseguindo uma média, ó, em torno de 17. E esse número só tende a melhorar na medida em que você dirige buscando economia de combustível. Em 2008, os carros turbo representavam 5% da frota nacional. Até janeiro desse ano, ela quadruplicou. 173 cavalos no motor 1.5. Quanto tem o motor 2.0? 155 cavalos. 2.0 menos cavalo que o 1.5. Aonde é que está a mágica aí? A mágica está na performance da turbina. Diferente do que o pessoal imagina, não é um bicho enorme. De jeito nenhum. Pequenininha, né? Inclusive as turbinas menores têm um rendimento melhor de médias para altas rotações. Ou seja, a velocidade do ar na câmara de admissão é mais rápida, proporcionando um melhor desempenho. Ou seja, quando ela é muito grande, você até tem um volume ali. O mais importante não é só o volume, é a velocidade com que esse volume entra lá dentro. Perfeitamente. Né? O conceito da turbina é interessante porque faz um reaproveitamento da energia. Os gases que seriam eliminados pelo escapamento são reaproveitados para girar essas hélices aqui. Ela toca esse eixo e faz esse outro, que trabalha quase como um ventilador. O ar entra por aqui e é soprado com muita força para dentro do motor. Quem opta por motores turbo tem que se habituar com algumas boas práticas. Se o que você quer é tirar o máximo de potência na turbina, ó, pé embaixo, é um regime bem severo de uso. Vai te dar mais potência, mas não é para você usar toda hora. O jeito de tocar o carro influi diretamente na qualidade do óleo dentro do motor. Para isso, esse carro aqui, eu consigo ter um monitoramento da qualidade do óleo. Ele já entendeu o seguinte, olha, com esse uso, você vai queimar o óleo, então antecipe a troca, porque ele não vai aguentar 10 mil quilômetros. Tudo é feito por uma central de inteligência artificial do carro. Ele considera a velocidade média que o usuário tem aplicado no motor, rotações, temperatura do motor e temperatura do ar. Todos esses fatores vão para um algoritmo que faz a matemática e determina o tempo de troca. O número de partida a frio, ele também considera? Considera também. Se não tiver a recomendação eletrônica, o motorista tem que reconhecer como usa o turbo. Se vacilar na troca do óleo, olha só. Faltou óleo e ó, azulou o eixo. Isso aí pode acontecer por falta de manutenção do óleo de troca. E a gente tem um cano de lubrificação que vai para a turbina. É um cano um pouco fino e tem muita curva. Sim. E nessas curvas pode ocorrer de formar borra. E se o óleo não passa, a turbina corre o risco de quebrar. Uma retífica pode custar até R$5.000, dependendo do modelo do carro. Olha só, um motor no seu pico de rotação chega a girar em média 7.000 RPMs. Achou muito? Uma turbina como essa chega a girar 200.000 RPMs. Por isso é tão importante a lubrificação. E como ela acontece? Nesses mancais aqui, ó, douradinhos, o eixo gira dentro deles numa superfície de óleo tão fina quanto o meu fio de cabelo. Por isso, qualquer pequena impureza, sujeirinha que entrar ali, acaba dando problema. Então, tem carro com turbo? Se liga na troca de óleo e na especificação do fabricante. E junto, troque sempre o filtro. 2 momentos de atenção para preservar a turbina. Na hora da partida, ó, marcha lenta. Em vez de subir o giro rápido, nesses primeiros 30 segundos, isso preserva o eixo da turbina. E na hora que eu desligo o carro, ó, não acelero. Desse jeito, eu tenho certeza de que o motor parou junto com o eixo da turbina, sem que ela trabalhasse com a ausência de lubrificação. Um bafômetro diferente vem agilizando as operações da lei seca e, com isso, testando um número maior de motoristas. O aparelho flagra quem teima em ingerir bebidas alcoólicas e dirigir.
É um teste mais simples e rápido. Em 1 minuto, eu fui contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 motoristas. É uma tecnologia que permite você aumentar consideravelmente a quantidade de fiscalização e com a maior assertividade. Com o etilômetro passivo, o motorista nem sai do carro. É considerado um aparelho de triagem porque ainda não imprime o boleto que vale como prova do teor alcoólico no organismo. E me mostra uma coisa, eu vi que um dos motoristas ali deu umas assopradas, não acontecia nada, até que assoprou e acendeu a luz. Exatamente, isso acontece. O pessoal tenta assoprar para um lado, assoprar para o outro, tenta de qualquer forma enganar o equipamento, mas isso não é possível, não acontece, o equipamento é muito sensível. O resultado é bem fácil de entender. Verde, motorista segue em frente. Vermelho, encosta. O etilômetro passivo faz em 1 minuto o que o antigo faria em 5. O equipamento mais tradicional tem um bocal descartável, que é um custo para o Estado, né? Aproximadamente R$1 por teste. Já esse novo bafômetro não tem nada disso, porque o motorista assopra e não tem contato com o equipamento. Sem contar que é mais barato do que o antigo. 7 estados já usam um novo equipamento e a expectativa é que os flagrantes continuem caindo. De 2017 para 2018 foi significativo, mas ainda é considerado um número alto, ainda mais porque a lei é clara. Tolerância zero. Os 0,34 miligramas por litro da legislação é referente à margem de erro do aparelho. A partir de que momento que passa de uma multa administrativa para um caso criminal? Quando a medição é superior a 0,34. Ele vai responder como crime. Tá? Quando se envolve no acidente, a penalização é muito maior, se for no caso de uma lesão corporal, de 2 a 5 anos, e no caso de vítima fatal, de 5 a 8 anos. Motoristas alcoolizados ainda causam mortes no trânsito das cidades e nas estradas. Muitos ainda se deixam enganar por uma falsa sensação de estar bem para dirigir depois de alguns copos. Hoje, cada 10 motoristas que deixam o bar, quantos beberam? Provavelmente os 10. Pois é, mas mesmo que seja só um pouquinho, a bebida alcoólica muda os padrões de reflexo. Essa turma topou entrar no simulador. Você reparou que você está invadindo a faixa, né? Mas... Você tá no meio das duas pistas. Agora eu tô bem, ó. Tá. Vou acelerar. O que passou aí na sua frente? Alguma coisa muito veloz. Uma moto que você não viu nem de onde veio. Não vi. Opa! Devagar. Eu saí da estrada. Meu Deus do céu. É assim que você estaria enxergando depois de beber? Jura? Pra mim parece tão mais rápido, tão mais simples. Eu tô em terceira. Você já tá na 5ª marcha, não é na terceira. É. Mas tá muito embaçado isso daqui. E se engana quem acha que no dia seguinte vai estar zerado. Vou mostrar pra vocês. Tem um aplicativo, claro que é uma estimativa, mas ó, seu caso, feminino, coloca os seus quilos aqui. Eu acho que essa quantidade que você bebeu, o aplicativo apontou que pelo menos em 24 horas você vai estar exalando álcool. Às vezes você bebe e fala, poxa, já passaram 2 horas, eu acho que dá para me dirigir. Isso varia de pessoa para pessoa, de organismo para organismo e de dia para dia. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está tão bem. Um bafômetro descartável que deve chegar ao Brasil em breve também tira dúvidas. Se aparecer esse risquinho rosado, significa que você está positivo e não deve dirigir. Se não aparecer nada, é negativo, você está livre do álcool. Olha aqui, ó. Nada. Não bebi para trabalhar. Pode dirigir. Nos bares, mudanças de comportamento são percebidas na hora da saída. Está muito maior o número de aplicativo e táxi do que condutor ou clientes que vinham de carro para o bar. Primeiramente, o medo de tomar a multa e segundo, o pensamento. Um bom domingo para você. Uma ótima semana também. Tchau!